tema de hoje é como lidar com as emoções em uma entrevista. Né? Temos aqui 3 participações especiais, né? Não é a minha, por acaso, né? Nós temos aqui a Thay e a Malu, que são psicólogas, tá? Elas são da Impulso, né? Da equipe lá que monta os times, e trabalham nessa área já há um bom tempo. E temos aqui também né? Agora também faz parte do time, né? A Karine Balardim, que vai ficar comigo aqui, né? Tocando a nossa comunidade, né? Ajudando vocês, dando suporte no que vocês precisarem. Eu vou começar, então. Vai lá, Wellington. Ou seja, manda bala. Então, pensando no começo, né? Eu tenho feito algumas entrevistas aí e eu queria saber se tem alguma coisa que eu posso fazer, eu posso se sentir mais confortável durante a entrevista, alguma coisa que eu posso fazer antes. Como essa fase da preparação, assim, tal, o que eu posso fazer para conseguir controlar melhor o que eu estou sentindo, controlar a ansiedade. Começar, tá? Pode começar. Então vai. Então, vamos lá. Obrigada, Wellington, pela pergunta. Boa noite, gente. Eu sou a Thay, né? Alguns já me conhecem, outros não. Então, eu sou a Thay, eu sou psicóloga, formada em psicologia com saúde mental, mas aqui na Impulso eu trabalho aí mais na área da tecnologia, faço parte do time de montagem de times mesmo. E respondendo a sua pergunta, Wellington, eu acho que o primeiro passo, quando a gente vai para uma entrevista, é a gente se preparar para ela. Então, assim, obviamente você não vai poder se preparar completamente para o que vai acontecer durante a sua entrevista, mas você pode se preparar para coisas que você já sabe que vão acontecer lá. Então, acho que o primeiro passo, quando você está indo para uma entrevista, é você dar uma olhada na empresa que você está indo. Então, é importante conhecer a empresa, o que essa empresa faz, qual é o ramo de atuação, por que você está querendo ir para essa empresa, né? Acho que é uma pergunta bacana também de você se responder. E depois disso, você se preparar no sentido de dar uma olhada no seu currículo, investigar o que é relevante para você tratar nessa entrevista, né? Porque nem todas as experiências que a gente tem ali ao longo da nossa vida vão estar de acordo com a entrevista que a gente está fazendo naquele momento. Então, é importante também que você selecione ali as experiências que você quer falar sobre, e aí você dê uma revisitada para entender o que é que você fez e você se sentir seguro em falar sobre aquelas experiências. Importante que você olhe também para temas em que você acertou nos empregos que você passou, então coisas que você fez de valor, ideias proativas, coisas que saíram na frente mesmo, mas é importante também que você olhe, né, para aquilo que você poderia ter feito melhor ou que você deixou de fazer. Então é sempre importante que você avalie ali na sua experiência o que você poderia ter feito de diferente. E isso você deve levar para a sua entrevista. Em que sentido? A gente deve pensar que uma entrevista é sempre um momento de aprendizado, né? Se a gente conseguir quebrar esse paradigma aí de que é um momento só de avaliação, eu acho que a gente já vai conseguir melhorar ali o tipo de emoção que vai surgir naquele momento. Né? Então, você entendendo que ali vai ser um momento de aprendizado, onde você vai compartilhar suas experiências e também vai aprender a como manter o comportamento ou se comportar diferente para uma futura entrevista. Então, é importante que a gente faça essa diferenciação entre ser um momento só de avaliação ou um momento que você pode construir junto, né? Além disso, eu acho que também é importante a gente saber o que fazer quando as emoções surgem na entrevista, né? Então, assim, é importante que, para que você saiba o que fazer com as suas emoções durante a entrevista, você saiba anteriormente como identificar suas emoções. Então, acho que uma grande sacada, né, que a gente deve ter aí para as nossas, e aí sejam elas entrevistas ou qualquer situação onde a gente se coloque ali numa zona talvez de desconforto, né, é a gente identificar as nossas emoções. Quando a gente identifica as nossas emoções, a gente passa a conseguir ali gerenciá-las. Então, se eu consigo identificar o que eu estou sentindo, eu consigo nomear o que eu estou sentindo, eu consigo também gerenciar essa emoção, tá? Tem algumas outras dicas, assim, no sentido de, se surgir determinada emoção durante a entrevista, o que é que eu posso fazer? E aí a gente pode conversar sobre isso mais além, mas eu acho que, assim, para se preparar, seria muito mais a preparação mesmo do que o que eu posso encontrar lá, né? É imaginar cenários que você pode encontrar para você se preparar para isso. E aí, com relação às emoções, é se conhecer mesmo. Eu acho que o mais importante é a gente poder identificar as nossas emoções, entender por que elas surgem, de onde elas surgem, e aí a gente vai poder gerenciá-las. Eu acho que uma coisa que vale muito a pena a gente falar sempre é que as emoções não controlam a gente, né? A gente é capaz de gerenciá-las e usá-las a nosso favor.
o nome disso é inteligência emocional, né? É um conceito construído por um psicólogo, onde ele fala que a gente tem a capacidade de usar as nossas emoções a nosso favor. Então, quando a gente aprende a identificar, gerenciá-las, a gente consegue ter um pouco de inteligência emocional para enfrentar essas situações. A Maluzinha me complemente. Muito bom. Eu, inclusive, dizer assim, que a gente precisa pensar as nossas entrevistas assim, como um compromisso de negócio. Ele começa muito antes de uma entrevista, de você sentar na frente de uma pessoa e achar que a pessoa está só te avaliando. Né? Eu gosto muito de falar que o nosso cérebro ele é um computador central. Mas nós não somos o nosso cérebro. Nós somos a consciência que leva a informação para esse cérebro. Eu gosto até, na época que eu clinicava, eu gostava muito de fazer uma referência com os meus pacientes, que era o seguinte. Eu gosto de pensar sempre que nós somos 3 elementos. Nós temos o nosso espírito, o nosso cérebro e a nossa mente. E aí eu gostava de pensar assim, que o nosso espírito é um drone, que ele fica sobrevoando a nossa cabeça, e a gente só consegue se conectar com ele quando existe silêncio. E o cérebro é um órgão como outro qualquer, e aí, assim como a Thay estava falando sobre as emoções, é importante a gente lembrar também que a gente consegue gerenciar as nossas coisas porque os nossos pensamentos, eles são ondas. E aí, para a gente entender um pouco dos nossos pensamentos, a gente tem que entender sobre o circuito. Como é que funciona dentro de mim. Né? E aí, o que eu falava? Eu sempre dizia assim para as pessoas, ó, você precisa pensar que a sua mente é a energia gerada dentro do seu cérebro. Então, se eu disse que o cérebro é a lâmpada, né, o que vai acender essa lâmpada é a consciência, é a energia que você gera para o seu cérebro. Né? Então, é muito importante a gente estar sempre ligado do que antes vai acontecer, né? Assim, que antes de fato eu sentar para ser avaliado por alguém, muitas coisas já aconteceram. Esse processo de avaliação ele já aconteceu muito antes. Né? Então, a Thay estava dando algumas dicas sobre o que fazer na hora da entrevista, ou antes, eu acho muito legal a gente não só se preparar, né, assim, o nosso currículo, ou pensar nas nossas experiências, mas eu acho que o dia como um todo. Eu acho que o planejamento com antecedência, ele previne a gente de várias coisas. Até porque a gente sempre fica nervoso dentro de uma entrevista, porque a gente acha que a gente está sendo avaliado por alguém. E aí a gente entra com a sensação de que alguma coisa vai dar errado, né? Então, assim, eu acho que planejar o dia, né, planejar o dia e não só o momento que você vai estar nessa entrevista, né? Controlar a respiração, eu sempre falo isso. O controle da respiração é muito importante, porque quando a gente respira, a gente leva oxigênio para o nosso cérebro, né? E eu falo, se a nossa consciência é o que liga lá a lâmpada, né, para tudo dar certo enquanto a gente está passando por algum processo, eu acho que mentalizar coisas boas é primordial, né? Então, assim, treinar a apresentação, se for presencial, chegar com antecedência, né? Ou então, se tiver marcando um horário, planejar o dia antes, né? Planejar toda uma sequência de coisas que você tem que fazer no dia, porque isso vai te dando mais autocontrole. Então, é o que vai trazer o gerenciamento de uma forma mais fluida, sem pensar que, nossa, aquilo ali vai acontecer, e é por isso que eu preciso, por isso que eu fico ansioso, com medo de alguma coisa acontecer. Então, eu acho que uma dessas dicas aí são primordiais para que a gente consiga ter uma entrevista com tranquilidade. Respondendo sua pergunta? Eu poderia fazer um relato. Claro, Eu vamos vou lá. fazer um relato pessoal, né? Assim, quando eu decidi vir para Portugal, eu passei por algumas entrevistas e tomei ferro, né? No nosso linguajar. E eu sem entender o porquê, né? E uma das empresas que foi inclusive a empresa que me trouxe para Portugal, ela me perguntou: vou te colocar para fazer um tipo de um coach com uma pessoa. E nessa conversa que eu tive com a pessoa, ela disse assim: seu problema não é conhecimento, seu problema é que você nunca passou por entrevistas. Você não está sabendo se comportar nas entrevistas, porque eu fiquei 10 anos numa empresa, então entrei como estagiário, saí como gerente de projetos, eu que entrevistava as pessoas, mas nunca fui entrevistado, e depois passei via concurso público para uma empresa, ou seja, estudava, tinha o conhecimento técnico, mas nunca tinha passado. Então eu não sabia nem como me preparar, nem como conduzir a entrevista para a minha zona forte, né, para a minha zona de conhecimento que eu sei. Então, assim, as pessoas me perguntavam coisa que eu não sabia, eu tentava não enrolar, mas tentava, com a base teórica que eu tinha, falar alguma coisa, mas
no fundo, era um tipo de enrolação inconsciente, né? E a partir do momento que eu descobri assim, você não sabe, diz logo que não e diz logo depois do que você sabe, você começa a pensar, conduzir o seu entrevistador para a sua zona de conhecimento. E isso foi uma dica que para mim valeu ouro, né? E até hoje, quando necessário, eu uso. Não, é muito legal o que você está falando, Lu, porque assim, não só, né? Porque hoje as empresas elas estão prezando não só para uma pessoa, né, que seja boa tecnicamente, mas tem outros fatores que também são muito importantes. E hoje a gente tem visto as empresas olhar para isso de uma forma muito melhor do que antes, né? Antes a pessoa era boa tecnicamente e eles colocavam a pessoa lá e pronto. Hoje não, hoje as pessoas elas olham o fit cultural, elas olham os soft skills, né? E eu costumo muito dizer assim, ó, por que a gente fica muito nervoso quando a gente se depara com essas coisas, né? A gente, no nosso subconsciente, a gente tem a gente acha, né, que tudo que sempre que a gente vai ter uma entrevista, que a gente vai conversar com alguém, a gente tem que agradar aquela pessoa que está ouvindo a gente. É claro que a gente também não pode esquecer do bom senso, mas eu digo assim, o nosso medo de desagradar ou de não ser o suficiente para aquilo deixa a nossa mente muito focada só naquilo. E a gente esquece de toda outra parte de quem nós somos, né? Então, assim, ter consciência, quando eu falo da gente olhar muito para nos conhecer, eu falo que o autoconhecimento, ele dá tranquilidade para a gente não só conversar com outras pessoas, mas para a gente estar em todos os lugares, porque a gente se conhece. Olha, eu entendo aqui o meu limite. Eu sei que talvez eu não vou ser a profissional que vai te atender em todos os requisitos técnicos, né? Mas olha a bagagem que eu tenho de tais e tais coisas, né? Então a gente vê que as pessoas elas ficam muito perdidas em entrevistas, e eu entendo que realmente não é fácil, porque a sensação de ser julgada, ela meio que aperta um sinalzinho de alerta ali no nosso cérebro e ele fica o tempo todo dizendo para a gente que tem uma coisa errada para acontecer, né? Então, assim, todas as vezes que a gente se depara com alguma situação que ela ameaça a gente dispara muitas ondas de adrenalina no nosso corpo, né? E aí, o que o nosso cérebro está entendendo? Ó, foge daí, porque alguma coisa vai dar errado. É por isso que a gente se desespera, a gente embola as palavras, a gente sai falando, porque a gente está mandando vários sinais lá, vários estímulos para o nosso cérebro. E eu falo que tudo que tem a ver com a sobrevivência, né, assim, deixa a gente nesse estágio, porque é da natureza humana, né? Então, todas as vezes que a gente pensa que estar sendo julgado nos atrela a coisas ruins, né, sempre vai ligar uma chavinha de sobrevivência na nossa cabeça. É um sistema que está o tempo todo ativado no nosso cérebro. É um sistema de, por exemplo, se eu não passar nessa entrevista, a minha vida vai desandar, eu não vou alcançar os lugares que eu quero, eu vou passar fome. Então, assim, todas essas sensações que a gente tem quando a gente tem que lidar com o desconhecido, ativa esse sistema no nosso cérebro. E aí a gente sempre tende a ficar muito nervoso e com medo das coisas acontecerem, porque é um padrão, né, que já existe. Isso aí, se a gente for falar, a gente tem coisa para falar a vida inteira, porque isso é lá dos primórdios, né, assim, de como que é tão inteligente, né, porque apesar do cérebro não ser um órgão seletivo, ele nos remete a sensações, assim, que tem mais peso, né, ele não sabe selecionar o que é bom e o que é ruim, mas, passei por aquela sensação que não foi muito agradável. Pode ver, todo mundo que tem alguma questão com passar por uma entrevista difícil é porque possivelmente já teve um momento difícil, ou em alguma entrevista, ou com uma sensação de julgamento de alguém, ou está atreladas outras questões que eu estava falando aqui de sobrevivência. Né? É muito, muito engraçado como que essas coisas acontecem. Você falou, veio perfeitamente aqui o que a gente estava falando. Bom. Isso aí que alguém te sugeriu, Lu, é algo muito bom, viu? De você trazer a entrevista para você. Eu acho que a transparência e saber até onde a gente pode ir, né? Às vezes é mais importante do que a gente tentar se enquadrar ali nos requisitos, né? Nas obrigatoriedades de uma oportunidade. Assim, nem sempre a gente vai se encaixar em todos os requisitos, mas a gente também tem outras coisas que a gente tem ali que pode oferecer e agregar, né, para aquela oportunidade, para aquela empresa. E aí, pensando nisso, eu acho que uma coisa também para a gente olhar antes de ir para uma entrevista, né, é entender que nem todos os requisitos a gente vai ter,
né? Mas a gente tem uma certa bagagem e a gente precisa acreditar, né, e confiar em tudo que já foi realizado para trás. Então, é meio que você olhar realmente para tudo que você já fez e entender que aquilo ali é a sua experiência, né, é a sua bagagem, e que é isso que você vai oferecer, né, dizendo que você tem ali aquilo ali e mais, né, a boa vontade, né, a proatividade, todo o engajamento, todas as outras características daquele momento. Mas tudo que você vai falar na entrevista é algo que você já construiu, né? Então, é importante também que a gente faça essa jogada com o cérebro. Eu não estou indo lá para contar algo novo, eu não estou indo lá para, sei lá, né, ter uma sabatina onde alguém vai me fazer perguntas que eu não espero, não sei exatamente o que é. Normalmente, a gente está indo para uma entrevista onde as perguntas são mais ou menos na mesma linha. Então, a pessoa vai perguntar sobre as minhas experiências, o que é que eu fiz, se for alguma empresa mais capciosa ou não, pode perguntar sobre o que é que você já fez de errado, o que é que não deu certo. E a gente precisa entender, né, essa visão. Eu estou falando sobre o que eu já executei, né? E eu preciso valorizar isso também. E quando eu valorizo o que eu já executei, eu consigo falar sobre isso de uma forma mais tranquila e confiante, né? E aí a gente dá uma baixada na ansiedade e no nervosismo. Eu acho que a grande sacada é realmente você ir para esse momento pensando que ele não é um momento de prova, né? Ninguém está pondo à prova aquilo que você já fez. A gente está pensando em entrar, né, querendo entrar em uma oportunidade. Mas não existe uma prova sobre o que você já fez, quem você é, qual é o tipo de profissional que você é. É importante que a gente também sempre lembre que a entrevista ela não valida se a gente é um bom profissional ou não. A entrevista tem um papel apenas de entender se naquele momento a gente é o perfil que aquela empresa naquele momento busca, né? Então, por exemplo, hoje pode não ser aqui o momento do Luciano na empresa da Thaís, mas daqui a uma semana, um mês, um ano, pode ter o mesmo Luciano, né, e a mesma Thaís na mesma empresa e fazer sentido. Então, é importante também a gente considerar todas essas variáveis, né, e não ficar ali com aquela coisa marcada de, isso eu não passei, eu não sou um bom profissional, será que eu preciso duvidar ali do que eu já construí? E que nós somos seres individuais, né? Assim, nós temos a nossa história, a nossa bagagem. Então, tem muita coisa que pode fazer sentido para uns e não fazer para outros, né? Assim, quando a gente fala de estar em uma entrevista e a gente controlar as emoções, a gente está dizendo que você é um ser diferente de mim. Ou possivelmente você vai encarar a situação e enxergar a situação de uma maneira diferente, né? Mas uma coisa é certa, é o que a gente sempre diz. Respira fundo, né? Além de todas essas dicas que a Thay já falou e que eu também falei, uma das coisas primordiais é respirar fundo. A gente sabe que, e não é balela não, é comprovado cientificamente. Toda vez que a gente respira, a gente está levando oxigênio mais ainda para o nosso cérebro. Então, isso dá tempo da gente pensar, da gente racionalizar sobre as nossas coisas, da gente entender, primeiro, dar o time da gente ouvir para depois falar, né? A gente sabe que o nosso cérebro ele é muito mais rápido que a nossa boca, né? Então, às vezes a gente parar para respirar faz a gente entender assim, poxa, até onde eu consigo ir? Isso aqui funciona para mim, né? Ou não. Então, é importante também a gente não esquecer disso. É uma dica de ouro. Eu sempre digo isso. E eu pratico super, inclusive. Eu ainda agrego. Se você achar que a respiração é muito difícil, assim, para você enxergar como eu vou parar e respirar, bota um copo de água do lado, que aí você bebe um gole de água, faz o processo da respiração, e aí para você não vai ficar tão estranho assim essa coisa, eu vou respirar e vai mudar alguma coisa. A água é só para a gente acalmar. O que faz realmente acontecer é a respiração. Mas aí, para quem tem uma resistência, né, com a coisa da respiração, essa coisa de mindfulness, atenção plena, não consigo, não é comigo, aí a gente usa a dica da água, que super funciona. E tem uma dica também que é muito legal e que às vezes eu utilizo, eu não sei se vai, né, assim, faz sentido para todo mundo, mas é uma coisa também que é comprovada, então eu acho que vale a pena a gente não esquecer. Eu falo assim, sempre que a gente tiver alguma dúvida, ou tiver medo, ou tiver algumas questões, né, de ansiedade, eu falo assim, é muito importante a gente ter lápis e papel na nossa mente. Eu falo que tudo que a gente materializa faz o nosso pensamento ele desacelerar. Então, materializar tudo que você pensa faz o nervosismo e a ansiedade embora. Porque a escrita ela é fundamental para, às vezes, romper um pouco dessas ondas. Porque os nossos pensamentos são como ondas. Então, eles estão lá, acelerados o tempo inteiro. E quanto mais rápido você pensa, menos você vai
vai conseguir falar, né? Então, é muito engraçado, assim. Basta a gente lembrar. Por que a gente lembra com facilidade sobre as músicas, né, que a gente gosta? Você fala, nossa, essa música é lá de 2002, eu amo essa música, eu lembro. Por quê? Os nossos pensamentos são ondas, eles são perdidos muito rápido, né? Mas tudo que a gente materializa, que a gente faz com calma, que a gente para, que a gente pensa, antes para a gente aprender uma música, a gente tem que ouvir ela várias vezes, né? E isso é materializar o que a gente está pensando, né? Então, às vezes, está muito difícil parar para respirar, pega um papel e vai escrever o que você está pensando, né? Então, assim, para que você consiga, de verdade, materializar isso. Então, eu acho que ajuda demais a conta. Vocês podem pensar e depois me contar, ou então testar e me contar, porque é batata. Boa. Boa noite, Arthur. Seja bem-vindo aí. Boa noite. Para quem não conhece, Arthur também é embaixador aqui da nossa comunidade. Estamos sempre aí brigando ele sobre Java. Mas é a briga do amor, né? Ele sabe que a gente tem um carinho grande um pelo outro. Boa noite, RH Artes também está aqui conosco. Mais perguntas, pessoal? Albano estava escrevendo alguma coisa? Não perder a piada, desculpe, Lu, mas quando o RH Artes entrou e a gente na live sobre entrevista de emprego, eu fiquei aqui com o dedo coçando para fazer uma piadinha. Ó, temos aqui uma mensagem no chat. Deixa eu abrir aqui o chat. O Arthur me dizendo que me ama. Esse cara é fantástico. Cadê? O Albano está escrevendo alguma coisa? Alô? Isso é muito legal o que ele falou aqui, ó. É uma coisa que, inclusive, a gente conversava muito quando eu estava lá na montagem de time, né? Enquanto ele falou uma coisa que é muito legal. É lembrar também que numa entrevista não é apenas o entrevistado que está sendo avaliado, a empresa está sendo avaliada por nós naquele momento também. E é muito verdade, Albano, a gente conversava, não sabe o que eu estava dizendo, a gente conversava muito disso na montagem de time, porque você precisa estar conectado também com aquele lugar, né? Você pode até, talvez, ir para uma entrevista, passar na entrevista e entender que, nossa, foi bem avaliado, mas será que isso aqui faz sentido para mim? Né? Então, isso também é autoconhecimento, é entender, ó, isso aqui para mim funciona, isso aqui não. Eu falo que a gente fica com um papo de psicólogo de que no final a gente é tudo sobre autoconhecimento, mas é uma verdade, né? Então, o que ele falou é mega importante, a gente tem que estar realmente ligado nisso também. E no mercado... É por isso que eu falei. Não é só dizer que no mercado de hoje, né, acho que mudou, né, hoje as pessoas buscam pelas empresas que faz fit cultural também com ela, né, então assim, hoje cada vez mais as pessoas estão escolhendo onde querem trabalhar, principalmente na nossa área de tecnologia, né, que há 15, 20 anos atrás você aceitava, entre aspas, qualquer coisa, né, o que pagasse mais você estava indo, mas acho que com essa revolução tecnológica que a sociedade, o mundo está passando, as pessoas estão começando a ser mais protagonistas da sua carreira, né? Então elas passam a escolher onde ela quer estar atuando, se aquela empresa fornece ou está no mesmo, né, no mesmo pensar, na mesma cultura que ela preza. Então isso que é bastante legal. E que com certeza é o que mantém essas pessoas por muito tempo nesse lugar, né, Lu? Sim. A gente vê aqui, hoje na Impulso, a gente está muito preocupado com isso, né? O quanto que as pessoas estão alinhadas com os nossos propósitos, o quanto que com os nossos valores, o que faz sentido para a gente, que nós queremos que as pessoas estejam com a gente e que estejam por muito tempo, né? Então, entender sobre isso também é o que faz a gente manter modulado lá a nossa... eu falo assim, eu ficava brincando que o que modula o amor é a gente olhar para as pessoas e falar, nossa, eu admiro isso. Né? Então, é a mesma coisa para o trabalho. O que faz a gente estar num trabalho e ser mais leve? Né? E ser legal estar? Né? É a gente estar ali porque tem a ver com o que a gente espera. Né? Então, essa admiração também, ela vale para isso. Né? Eu acho que faz super sentido. Alguém tem alguma pergunta? Karine,
Ah, eu tenho mais uma. Então, venha. Estou gostando muito do papo, está dando vários insights legais. E a minha pergunta é referente a quando tem aquela pergunta, fale um pouco mais de si, né? Até onde é interessante a gente falar, tirando aquele clichê de fale dos seus hobbies, fale do que você gosta de fazer e tal, essas coisas assim. Mas o que é interessante a gente trazer para a entrevista que demonstre que a gente tem essa tal inteligência emocional, que demonstre que a gente tem esse controle em determinadas situações ali dentro do projeto que a gente pode enfrentar, e até mesmo em relação ao próprio relacionamento com o time ali. Vai, Thay. É porque ela é a melhor pessoa para que ela é a melhor pessoa para falar disso. Vocês vão entender quando ela responder. Ela vai de ladinho e toca a bola para mim. Então, Wellington, eu acho que não tem uma resposta assim certa, padrão para você responder, né, nas entrevistas com relação a isso. Acho que o mais importante é a gente fazer uma avaliação pré, né? Então, assim, se eu fosse perguntar para você, por exemplo, o que o Wellington, se tivesse uma empresa, gostaria que um profissional que ele está contratando tivesse, né? E eu acho que a partir dessa pergunta a gente consegue meio que entender dentro do que a gente tem ali, né, de características, de habilidades, o que é que a gente vai trazer ali nessa pergunta, né? E assim, lembrando sempre que tudo é variável, né? Logicamente, a gente não é uma pessoa engessada, então assim, não é que eu sou só assim, né? A gente tem várias nuances e a gente se comporta de diversas maneiras frente a vários contextos. O que você precisa entender, né, prioritariamente, eu acho que é justamente o que é que você gostaria, né, de ter na sua empresa para você entender o que é que talvez a outra pessoa gostaria, o que é valioso. Segundo, é aquela tarefa que eu falei antes lá da prévia, conhecer a empresa. É importante você entender quais são os valores dessa empresa, estão de acordo com os seus valores, está de acordo com o seu propósito. Normalmente, quando a gente está alinhado com os valores da empresa, o que a gente vai falar sobre a gente é muito valioso, exatamente por já estar em congruência, né? Mas, se por acaso você não tiver ali, naquele momento, nenhum valor que, né, esteja coincidindo com o da empresa, é importante que você entenda o que é que seria bom de um profissional da sua área, né, ter. E aí vem o ponto mais importante. Quando a gente faz essa autoavaliação, é importante que a gente seja 100% honesto, né? Não adianta eu fazer essa autoavaliação e criar uma persona para poder apresentar durante essa entrevista de emprego, porque a gente não vai conseguir sustentar essa persona depois no ambiente de trabalho. Então, é importante que você realmente faça uma avaliação de o que é que o Wellington tem de muito bom para agregar nessa empresa. E também uma avaliação de o que é que o Wellington talvez tenha de não tão bom, mas que é do Wellington e a gente precisa também saber disso, né? E aí você faz meio que uma balança. Obviamente, você não vai chegar para a empresa e falar, olha, às vezes eu explodo. Não, você vai usar isso de uma forma que vai ser bom para você também, mas que você vai mostrar quem você é, né? Então, o objetivo não é a gente mascarar, mas eu acho que o objetivo maior é a gente entender quem a gente é, entender o que a gente espera daquela empresa, né? E aí a gente vai entender um pouco também o que a empresa espera da gente e apresentar ali o que a gente tem de melhor, sem esquecer que nós somos sujeitos com qualidades e também com defeitos. O que a gente precisa sempre aprender é como lidar com esses defeitos, como lidar, por exemplo, com a inteligência emocional, né? Quando você fala aí sobre a inteligência emocional, a gente vai ter que fazer um processo pré. A Malu falou ali o tempo todo sobre autoconhecimento, né? Infelizmente, a gente não dorme num dia com um livro de cabeceira de inteligência emocional e acorda no outro com ele todo na nossa mente. Seria ótimo, né? Mas mesmo que a gente leia muito, 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 muito sobre inteligência emocional, não é assim que a gente vai conseguir desenvolver a inteligência emocional. Mas é realmente através dos seus processos, aí você pode envolver terapia, se for o caso, é do processo de você avaliar o que é que você gosta, o que é que você não gosta, qual é o seu limite, né? O que é que você consegue tolerar, o que é que você não consegue. É se conhecer mesmo, para a partir daí você identificar suas emoções e você poder, na hora que elas vierem, né, você geri-las. E gerir não quer dizer, gente, que a gente vai aprender a não ter emoções, não. Esse é um outro ponto também que às vezes a gente fica assim, quando eu controlar minhas emoções, eu vou ser outra pessoa. A gente não vai impedir nunca que as emoções aconteçam, tá? As emoções, elas vão vir porque são um processo orgânico da gente. Por mais
controlado, autoconhecido e elevado espiritualmente que a gente seja, a gente não tem como barrar aí uma emoção de surgir. O que a gente vai aprender é, quando a emoção surge, como é que eu posso identificá-la, como é que eu posso gerir e como é que eu posso, se ela for ali uma emoção, está vindo através de um pensamento, por exemplo, que é um pensamento negativo, que não é verdadeiro, eu posso duvidar e criticar isso aí. Então, isso a gente vai aprendendo, né? Na psicologia, a gente brinca que as pessoas tendem a achar que o pensamento é a lei, né? É aquela coisa ali que em Sô está escrito, é lei, não muda. E, na verdade, não é. Os nossos pensamentos, eles dizem muito sobre como a gente está se vendo, como está o nosso processo de autoconhecimento. Isso, obviamente, se a gente não tiver nenhuma condição clínica, né? Nenhuma condição aí psíquica. Mas aí a gente precisa entender isso para poder a gente aprender a usar a inteligência emocional. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Por isso que eu disse que no final, gente, vai ser também sobre autoconhecimento. Não tem muito como a gente fugir disso. E eu gosto de pensar assim, ó, que nada dentro de um processo seletivo é óbvio. Nada é óbvio dentro de um processo seletivo. A gente precisa ter clareza que não tem receita de bolo para onde a gente está indo. Então, é por isso que todo esse processo que a Thay falou, de sentar, de pesquisar, de entender se aquilo faz sentido para você, é o suficiente para você chegar lá entendendo assim, ó, esse aqui é o meu limite, eu sou exatamente quem eu sou. E aí, claro, né, que a gente não pode esquecer do bom senso, né, que é o que a gente sempre brinca com as pessoas, mas a gente sabe que não tem, eu sempre falo assim, ó, nós somos únicos, nós somos o maior artigo de luxo que existe nessa vida. A gente sabe que cada um vai ter a sua função, né, e que não tem outra opção a não ser a gente ser quem a gente é, né, e eu acho que o autoconhecimento, ele também traz isso pra gente. Não tem um segredo do que eu preciso chegar nesse lugar para poder te dizer se eu vou ser bom, você vai me aceitar. Né? A gente viveu e vive na montagem de times, às vezes, pessoas com excelentes hard skills, mas que talvez não aderem à cultura da empresa, e talvez o contrário, pessoas que talvez não entregam 100% daquilo que o profissional espera, mas falam, nossa, esse cara é tão legal, tá tão disposto a aprender, por que a gente não tenta? Eu falo assim que se autoconhecer diz também assim, não tem um script que eu tenho que seguir para sentar lá naquela empresa. Além, obviamente, né, de pesquisar o que aquela empresa faz, você chegar com conhecimento, né? Então, assim, ir com segurança, sabendo quem você é, sobre os seus limites, sabendo onde você está pisando. Eu falo assim que a maior ferramenta que a gente tem é estar no aqui e agora para a gente sair do piloto automático. Senão, a gente vai entrar nesse looping aí, e de que eu tenho uma receita, peguei aqui na internet, o que é bom para uma empresa, e vou levar isso para uma entrevista, e talvez eu vou entender que não deu certo, porque aquilo ali é uma receita de bolo, né? Então, diante de todas essas dicas que a Thay deu, eu acho que também uma das muito valiosas é a gente se autoconhecer, entender, além do dinheiro que eu vou ter aqui nesse lugar, né, assim, o que faz sentido eu estar aqui? Né? O que o Albano falou aquela hora casa muito com a pergunta que ele fez, né? Assim, autoavaliação. Eu olho para aquele lugar e penso, faz sentido eu estar aqui também? Né? A gente sabe, né, que o cenário, em muitos momentos, não possibilita a gente fazer o tempo todo escolhas só de lugares que a gente gosta de trabalhar. A gente entende isso. A gente não precisa nem entrar nessa seara, porque também é muito papo para ir para dentro. Mas eu digo que não tem uma receita de bolo, e a gente pode, sim, entender o que faz sentido para a gente, e com tranquilidade. Porque o que vai fazer a gente estar confortável lá para ser quem a gente é exatamente essa segurança. Legal. Felicidade é a palavra, eu acho. E aí, mais alguma pergunta? Vai lá, Léo. Bom, vamos lá. Assim, nas entrevistas que eu faço, geralmente eu tento criar rapport com o entrevistador, tentando entender a dificuldade que ele tem dentro da empresa, e eu tento dar uma solução no meio da entrevista para aquela dificuldade, né? Meio que fazendo ele projetar como seria eu dentro da empresa. Mas como que eu... Mas isso é durante a entrevista, mas como que eu posso acabar com a síndrome do impostor antes da entrevista? Tipo,
eu sou pleno hoje e tem uma vaga pleno sênior ali. Eu olho os requisitos da vaga e eu falo, caramba, é de Java, eu olho, eu entendo o que está pedindo e eu falo, eu olho pro logo da empresa, eu falo, é muito para mim, eu não me encaixo. Aí eu vou para outra. Eu deixo a vaga por causa disso e eu não sigo. Eu penso que eu não vou dar conta do trabalho. Foi o Léo que fez a pergunta? Foi o Léo que falou? Isso. Ô, Léo, eu acho que nesses momentos, assim, é muito importante entender, assim, e aí, claro, né, a gente tem que avaliar o cenário direito para a gente poder dizer o que talvez faz mais sentido, né, assim, mas, e aí, o que eu quero que você comece a pensar, o que te faz ter medo de tentar alguma coisa que você quer muito, né? Então, eu sempre digo, assim, que a síndrome do impostor, o que ela é? É a minha autossabotação. Eu olho para aquilo, acho que eu nunca vou ser o suficiente, que eu nunca vou ser perfeito. Mas que, na verdade, a perfeição não existe. É como a gente quisesse pegar vento. É quase que impossível, né? Então, eu acho que entender até onde você consegue ir com as qualificações que você tem é o que te vai fazer estar ou não se candidatando para alguma vaga. Mas entendendo que o processo, se você vê a vaga, você vê a descrição, você olha para aquilo, você acha que você dá conta de fazer, o não você já tem. O que te impede de talvez se arriscar para estar dentro daquela oportunidade, que pode dar muito certo? Eu sempre gosto de dizer assim, ó, o mesmo trabalho que dá para a gente pensar que não vai dar certo, é o trabalho que faz a gente pensar que vai dar certo. Né? A energia que eu estou gastando para pensar que vai dar errado é a mesma que eu poderia estar gastando para dar certo. Né? E a gente tem que pensar que todas as vezes que eu olho para alguma coisa que eu quero fazer, mas que eu não me sinto capaz, é porque tem algum pensamento aí que está distorcido na minha cabeça. Ó, eu sei das minhas qualificações, eu entendo que eu dou conta de fazer isso, mas eu olho para um cenário e penso que eu não vou ser bom o suficiente. Mas aí a pergunta que eu quero que você se faça, sempre que você se deparar com essas vagas que você tem vontade, às vezes, de aplicar, o que me faz não fazer isso? Né? Se eu olho para aquilo, eu vejo que eu dou conta, e é pensar, o não já tem. Mas se conectar com a sensação de que pode dar muito certo também, é que talvez vai te impulsionar para você se movimentar para isso. Né? Então, olhar para isso também. Todas as vezes que eu me deparo com alguma coisa que eu sinto que eu não sou bom o suficiente, aí eu me pergunto, suficiente para quem? Bom para quem? Eu não fui lá e não passei, se eu não participei do processo, como é que eu vou tirar a prova e entender se eu sou o profissional que as pessoas esperam de mim? Né? Então, eu acho que esse exame de consciência, eu falo que é essa chavinha que vira na nossa cabeça. De se a Thay falou isso durante uma das falas dela. Todas as vezes que eu me questiono sobre um pensamento, que é o que a gente chama na psicologia de um pensamento ruminador, ou um pensamento intrusivo, né? Todas as vezes que eu me questiono sobre aquilo, eu racionalizo. Quando eu penso, e aí me dá a possibilidade de racionalizar, não, eu entendo o cenário, talvez não dê certo, mas o que me impede de tentar fazer isso? O mesmo movimento que eu perco, de tempo que eu perco para não tentar algo que eu quero, é o mesmo que me faz tentar. Né? E aí eu não sei se eu esqueci a pergunta que ele me fez, eu estou pensando se eu respondi. Léo, respondi? Eu acho que você respondeu também, sim. Começou a falar de Java, você se perdeu mesmo. Ela falou que ela passando uma entrevista para Java. O Arthur, ele realmente não é muito fã de Java, não, gente. Só queria complementar, Léo. Eu acho que a Malu respondeu sua pergunta. Se ela não respondeu, você pode perguntar de novo, que a gente responde. De novo que a gente responde, Mas eu acho assim que uma coisa, além disso que ela trouxe, que é mais prática mesmo ali de você fazer, é você pegar um papel mesmo e escrever tudo que você já fez. Então, assim, acompanha a tua carreira desde que você era, né, estagiário até chegar em pleno. Coloca os teus projetos, tudo de valor que você já fez, para você mesmo fazer o processo do seu cérebro ir aprendendo a olhar para as coisas que você já executou. Como a Malu falou aí, normalmente, quando a gente pensa nessa coisa da síndrome do impostor, a gente tem um pensamento distorcido ali, algo que, normalmente, tá, não tem a ver com a realidade, mas que a gente
como eu falei, né, a gente tende a achar que nossos pensamentos são leis. Então, quando um pensamento vem, não paro para me questionar, pô, será que isso é verdade? Será que não é? Né? E eu acabo levando aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta. E aí é importante você colocar no papel o que você fez, porque aí você vai poder materializar mesmo, olhar, olha, eu já cheguei até aqui, eu já fiz tudo isso aqui, eu fiz o curso tal, eu trabalhei na empresa tal, eu me graduei ali ou aqui, enfim. Né? Eu fiz projetos pessoais, tudo que você já conseguiu fazer, para você olhar também para o valor de tudo que você já executou. Né? Lógico, o novo é bem desafiador, né? O desconhecido causa um desconforto, uma estranheza, mas você só vai poder virar pleno para sênior quando você se permitir a chance de testar todas essas oportunidades, para você ver se vai ter uma empresa que vai estar ali, naquele momento, buscando o que você tem para oferecer e que está de acordo com aquilo que você quer, e você vai poder evoluir, né? Se você não sair da sua zona de conforto, infelizmente, você vai ficar como pleno, mais que o tempo passe. Né? Lógico, a gente vai poder alcançar outras senioridades com tempo de experiência, talvez, mas não com o desenvolvimento mesmo, né, da etapa ali de sair de um pleno para entrar ali num sênior. Eu acho que muito tem a ver não só com o tempo de atuação, mas como você lida também com as suas soft skills. Hoje o mercado mudou um pouco, né? A gente estava falando isso logo no comecinho da live aqui, de que antigamente a gente olhava para hard skills, se o cara fosse top, soubesse tudo tecnicamente, era o nosso cara. Hoje a gente também olha para soft skill, né? Porque a gente entende que o profissional ele não é só a parte que ele sabe codar, mas é também as relações que ele cria, é também o quanto ele está ali disponível para ajudar, o quanto ele consegue se comunicar, estabelecer vínculos com clientes, enfim, né? Dependendo do tipo de negócio. Então a gente entende que a soft skill ela é importante e a soft skill ela vai vir também, né? Além de outras coisas, das experiências que você estava um pouco desconfortável no começo, dos desafios que você topou, das coisas que deram errado também, tá? O fato de a gente estar falando aqui para você se arriscar e se inscrever nessas entrevistas para você realmente entender o que é que está se pedindo, conhecer, desmistificar mesmo essa questão do eu sou pleno, a oportunidade é pleno para sênior, não vai rolar. Às vezes a pessoa está buscando ali um pleno esforçado, um pleno que está realmente querendo, né, correr atrás para poder fazer entregas bacanas e aumentar a senioridade. Então, você só vai descobrir tudo isso se você colocar ali, se colocar à prova, né? E aí, à prova, é importante a gente fazer uma diferenciação. Quando você se candidata para uma oportunidade e vem essa síndrome do impostor, é sempre importante você lembrar, né? A avaliação de uma oportunidade, de uma entrevista de emprego, não vai definir quem você é. O que vai definir quem você é profissionalmente são as coisas que você já fez, do que você construiu até aqui. Né? Então, uma avaliação negativa, um não que a gente recebe ali numa entrevista, é duro, a gente sabe. Mas se a gente olha para esse momento como um momento de aprendizado, pensando, nossa, eu fiz a entrevista X ali, aconteceu assim, assado, o que é que eu posso tirar daquilo ali, que eu posso fazer diferente para melhorar, ou que eu posso aprender com aquela situação, né? É muito de mudar o olhar, mudar a ótica mesmo da coisa. Se eu ficar pensando, eu não sou tão bom realmente, não passei mesmo, a gente vai ficar estagnado. É como se eu estivesse ali sentado na cadeira da lamentação, dali eu não saio, porque não vai existir nada para fazer dali. Mas se você não sentar nessa cadeira e se questionar, olhando para a sua entrevista, o que é que você poderia ter feito diferente, o que é que você pode aprender, e até ouvindo mesmo, né, o que é que aquela empresa, de repente, espera de um pleno para sênior, a gente só vai saber se a gente for lá, né? E aí você vai poder colher sempre mais informações e se preparar mais, e quando for o tempo, quando você estiver preparado, quando as suas experiências forem condizentes com aquilo que a empresa espera, você vai conseguir entrar numa oportunidade pleno para sênior, né? Então, acho que é importante você colocar mesmo no papel ali. Quando sempre você duvidar de você, coloca no papel tudo que você já fez, olha com um pouco mais de carinho para tudo que você construiu até você chegar aqui. Exatamente. É assim, eu sempre falo, né? Toda vez que a gente olha para a nossa história, para o caminho, eu sempre falo, a gente nunca tem que comparar a nossa trajetória com a de outra pessoa. Porque nós somos seres individuais, então talvez o que foi um caminho legal para mim, para outra pessoa foi muito difícil. Né? Então, o olhar, né, para você mesmo é que vai te ajudar a entender, assim. E hoje a gente tem um cenário também, gente, que em algumas empresas, assim, é pleno para sênior para quem? Né? Às vezes, uma referência de uma empresa de pleno para sênior é completamente diferente de outra. Né? O que a Thay falou é surreal, e é exatamente isso. Né? Então, assim, uma dica, só vai, né? E se joga. E aí vê o que vai dar, porque a gente só consegue aquilo que a gente quer se a gente tentar. Né? Então, se aventure nessas oportunidades aí que você tem vontade, assim, sem achar que você
tem algum limite para conquistar aquilo que você quer. Né? Assim, um dia de cada vez e vamos embora. O não E a gente ainda já digo mais. Isso, não a gente já tem, ainda digo mais. Se você pensar que quem está fazendo o teste é você, a coisa muda de figura. Né? Você já entende ali que você está no caminho para a senioridade. Então, quem está indo testar é você, né? E não o contrário. Então, se você pensar talvez um pouco dessa ótica, seja mais fácil para você se colocar ali, se arriscar, né? Se colocar nas oportunidades que você acha ali ainda, que você pode não conseguir. Mas, assim, essa visão de que quando a gente está numa entrevista de emprego, de que aquela vaga é a vaga, ela, às vezes, deturpa um pouco o nosso comportamento. Porque a gente acaba engrandecendo demais ali o que está acontecendo e a gente meio que perde, né, o fio da coisa. Então, assim, é uma oportunidade, lógico, né? Guardada todas as devidas proporções de quando a gente realmente está numa situação onde a gente só vai ter uma entrevista e tem toda essa situação de estar passando por uma necessidade, né, que a gente sabe que ocorre com algumas pessoas e pode acontecer também a gente espera que não, mas enfim. Mas guardado tudo isso, né, é importante que você entenda que você também está fazendo um teste ali com a empresa, né, e que você pode imaginar desta forma para que você não se sinta tão inseguro. É uma troca, né? Eu acho que essa coisa da entrevista, a gente tem que desmistificar muito essa palavra de avaliação, né? A gente não está sendo avaliado, né? Talvez a gente está ali entendendo se naquele momento a gente é o profissional adequado para aquela oportunidade. Mas não ser o profissional para aquela oportunidade não me faz uma má profissional. Não fez o Lu um profissional ruim quando ele recebeu alguns nãos, mas fez ele aprender com os nãos que ele recebeu o que ele poderia fazer de diferente. Né? Então, acho que o exemplo do Lu ali retrata bem essa questão de olhar para os nãos, né? E além do que o Arthur falou da humilhação, a gente poder aprender com isso também. Arthur quer falar. Diga, Arthur. Assim, quem falou foi o Léo, né? Assim, Léo, sempre pode piorar, né, cara? Não tá lá, pode ser uma humilhação mesmo. Forte, brother. Você pode se sentir humilhado por você escrever nesse papel aí. Não é mentira isso. É verdade esse bilhete. Você não pode descartar esse tipo de coisa. Né? Mas, assim, não desfazendo, sei que soft skills são muito importantes. Mas. Deixa eu me internet tá ok? Tô te escutando, tô te ouvindo. Demorou tanto para eu ter a vez da fala que minha internet caiu. Voltei. Calma aí, quando a internet tá difícil. Mas, assim, o que eu queria reforçar muitas das vezes, a síndrome do impostor, a pessoa pode ter o soft skill mais maravilhoso do mundo. A síndrome do impostor, a sua dificuldade ali na entrevista, a sua trava, o seu bloqueio, vai ser muito por questões técnicas, né? Vai ser muito por insegurança sua ali, tecnicamente, do que você está sendo avaliado. Porque muitas das vezes você vai ser avaliado. Tipo. Deixa eu vou tirar minha câmera, porque minha internet está zoada. Estão me escutando aí? Sim. Tá. Então, assim, eu acho que, Léo, muitas das questões são inseguranças técnicas, né? Então, a síndrome do impostor ela vai bater muitas das vezes porque você não sabe se você, tecnicamente, você já é o pleno sênior para aquela vaga, certo? Você não sabe se é. Tipo, você está ali olhando, viu a vaga pleno sênior, e sua insegurança não está exatamente no soft skill, sua síndrome não está exatamente nisso, né? Só que o que você tem que alinhar é que, assim, você precisa aprender a fazer entrevista. Você precisa treinar a fazer entrevista. E você só vai fazer isso, né? Você participando de entrevistas, né? Você pode ir para uma entrevista onde a vaga é pleno e sênior, que, cara, o sênior na perspectiva daquela empresa é completamente diferente de um sênior de outra empresa, sabe? Então, vou citar até exemplos aqui, por exemplo. Tinha um amigo meu que estava como sênior na Rocket Content. Estava lá, amarradão, feliz, achando que estava abalando o Coreto, entendeu?
arrasando ali corações. E eu virei para ele e falei, cara, mas pelo que a gente conversa tecnicamente, eu não sei se você seria sênior, sabe? E aí eu faço provocações para alguns amigos falando, tipo, pô, por que você não se testa? Por que você não faz uma entrevista para uma empresa maior? Tipo, eu tô na OLX hoje. Eu falo, pô, faz uma entrevista aqui na OLX, vê se você vai ser aprovado como sênior mesmo, vê qual vai ser a avaliação, qual o retorno da galera que tem aqui, que tem todo um grupo de desenvolvedores, sei lá mais o que, te entrevistando, né? E aí isso foi bem legal. Tipo, tem um amigo meu foi avaliado como pleno. Só que ele viu a diferença que era de coisas do que ele estava fazendo lá do que era ser feito aqui na OLX. E ele colocou o galho dentro e falou, realmente, na verdade eu não sou sênior no mercado, entendeu? A minha prospecção aqui no OLX vai ser muito maior, meu desenvolvimento vai ser muito maior. E ele realmente foi mais humilde e entrou como pleno. Olha, tinha um outro amigo meu, que é esse da Rocket Content, que ele foi com muita expectativa, pediu salário alto e tudo mais, e foi reprovado, porque ele foi considerado pleno, sabe? Ele não tinha ali alguns skills e tal. Então, às vezes, você fazer entrevista, você vai se balizando, né? Vai ter entrevista que vai ser uma merda e você tem que exigir um feedback de retorno. Chegar e falar, pô, o que eu fiz de errado? Aonde foi? O que eu posso melhorar, sabe? Tipo, isso é uma coisa que você tem que pedir, diferente da entrevista ter sido boa ou ruim. Porque às vezes você pode ir na melhor equação da vida, no alinhamento dos planetas, mas naquele dia o entrevistador não estava bem, entendeu? Aquele dia estava tendo problema, aquele dia ele estava tendo que resolver problema, você não estava bem naquele dia. Tem várias outras questões que podem influenciar aí para a sua entrevista não dar certo, sabe? Tipo, eu fiz uma entrevista uma vez para Acreditas que pô, achei que estava arrasando. E aí eu fui tecnicamente, dei uma solução com lambdas e sei lá mais o quê, e eu fui reprovado, porque na arquitetura deles eles são contra lambdas. E, tipo, acontece. Ok, isso, mas eu tive esse retorno, sabe? Isso que foi legal a gente ter esse tipo de entendimento. Mas aí são de empresas maiores. Mas você só vai, de fato, saber se você fizer as entrevistas. Né? Tipo, vai aí que os meninos estavam falando. Né? Mas você só vai saber se você fizer. Mas, pô, qual é a entrevista ruim? Qual é a entrevista boa? Vai fazer uma prova merda para uma empresa de consultoria, uma empresa de médium, uma agência da vida. Aí você vai fazer e vai passar como sênior, mas na outra não passa nem como pleno. Então, Mas aí, eu acho que, Arthur, a gente tem que, talvez, só pontuar algumas questões, porque a questão, o que é que define júnior, sênior, pleno, às vezes, para cada empresa, os pesos são diferentes, né? E cada pessoa, às vezes, é sênior em um determinado assunto e júnior de outro sim. assunto, ou seja... E aí o que eu acho que o lance, acho que, não sei se foi a Malu ou foi a Thay, né? E o que eu sugiro é não tenta enrolar o entrevistador quando é entrevista técnica. Quando você não sabe, diz, esse assunto eu não sei, nunca trabalhei, já ouvi falar, não tenho experiência, mas traga para sua área, para sua zona de conforto. Pode ser que sua zona de conforto não seja a de interesse da empresa. Aí vai acabar que provavelmente pode não fazer match. Mas normalmente, né, quando você traz para a sua zona de conforto e a pessoa vê que você tem capacidade de correr atrás com suas próprias pernas, né? E isso é que para mim que diferencia às vezes um sênior de um pleno, ou seja, um sênior normalmente ele já sabe onde buscar as informações sozinho, normalmente não precisa de uma orientação. Ele sabe o que existe, sabe a teoria e tem capacidade cognitiva, vamos chamar assim, de aprender, né? E sair sozinho. Naturalmente vai discutir depois com outro colega uma solução. O pleno, normalmente, ele já conhece muita coisa também, mas às vezes precisa mais de uma orientação em termos de arquiteturais, em termos algo mais assim. E o júnior é aquele que normalmente você pega na mão e vai carregando ele até um determinado ponto. Então, a depender da entrevista, da vaga, né, eu acho que esse equalizador que você tem que pensar bastante, porque tem que fazer, dessa vaga aqui, o que é que eu sou bom? Então, tenta trazer sua entrevista porque você é bom, porque
Eu vejo vaga aqui, gente, que o cara pede tudo, 5 linguagens, 3 tipos de banco de dados, e na prática o cara vai trabalhar, às vezes, com um banco de dados e só uma linguagem. Então, daquilo ali, a sugestão que eu dou para o pessoal que vai entrevistar, disso aqui, o que é que você é bom? É isso aqui, pronto. O que é que você conhece, mas não é tão bom? E o que é que você não é bom? É isso aqui, você não conhece, e já deixa claro, né, se eles perguntarem, que você não sabe aquilo. Tenta trazer para as outras áreas que você vai ficar se sentindo mais confortável, né? Porque essas questões de pleno sênior hoje, para mim, é muito discutível, né? Assim, acho que depende do momento da OLX, por exemplo, que deve ser um case, deve ser não, é um case gigantesco, é uma arquitetura extremamente complexa, né? Pelo tipo de negócio, naturalmente um sênior lá, noutra empresa, o cara era diretor técnico, era CTO. Então, tipo assim, né? Se você pega um sênior, né? Não, estou falando proporções, mas se você pega um sênior que o cara só trabalhou com PHP e MySQL usando o NumPy. O cara é fera em PHP, fez só tal, mas nunca trabalhou com outros tipos de arquitetura, outros tipos de soluções. Talvez ele não seja um sênior, né, em termos de hard skills, né, soft skills, pode ter muito, mas de hard skills, para aquela determinada vaga. Mas ele consegue, com sua experiência, dizer, olha, eu sou bom nisso aqui, gosto disso aqui e tal, e tenho capacidade de aprender o que vocês precisarem de mim. Né? Então, acho que tem que ser esse equalizador, que é difícil achar, né? Não é fácil. E assim, tem muitas empresas que às vezes estão melhorando o seu entendimento, assim, que eles não querem exatamente, por mais que eles coloquem na vaga, eu quero Java, eu quero sei lá o quê. Mas muitas das vezes as pessoas estão querendo entender como é que você vai resolver aquilo. Se você vai fazer o e-commerce com PHP, mas você vai fazer, como vai fazer, como vai se proteger, como você faria, né? A questão é você procurar ali mostrar como você faria as coisas, né? Acho que você tem que buscar o como você tentaria resolver, ou como você buscaria resolver, né? Para deixar claro, como você não falou, não sei, não sei. Não vai tentar enrolar a pessoa, não viaja na maionese ali no meio do caminho. Já não gasta o seu tempo, o tempo do entrevistador com isso. Queria só fazer um complemento, na verdade, com relação mais à parte da síndrome do impostor mesmo. Lu, eu acho que o que você trouxe ali sobre a senioridade é um pouco do que a gente conversou no início, né? E acho que o que Arthur traz nesse sentido aí da senioridade é muito rico, mas assim, é importante que a gente lembre, e talvez todo mundo, né, nem todo mundo saiba, o que é a síndrome do impostor, né? Síndrome do impostor, nem sempre, para não dizer quase na maioria das vezes, não tem a ver, na verdade, com uma inabilidade, com uma falta de capacidade que a gente tem ali com determinado assunto ou com determinada característica, por exemplo. Né? Mas a síndrome do impostor, na verdade, são pensamentos mesmo. É uma autossabotagem, né? Então, a gente cria pensamentos de que a gente não é capaz, de que a gente não é suficiente, de que a gente não vai dar conta, e a partir disso aí a gente modula o nosso cérebro e começa a ter ações a partir desses pensamentos distorcidos. Assim, é importante também entender que quando a gente passa, né? E aí, assim, né? Obviamente, é muito importante que a gente esteja ali acompanhado por alguém para a gente saber se a gente tem uma síndrome do impostor ou não. Às vezes, quando alguns temas caem ali, meio que no gosto da internet, a gente acaba se autoavaliando quando a gente percebe algumas características, né? Mas é importante que a gente tenha um acompanhamento terapêutico. Mas, assim, para entender um pouco o que é a síndrome do impostor, é realmente entender o que são os nossos pensamentos distorcidos, né? Então, a síndrome do impostor não quer dizer que falta algo ali técnico ou de soft skills, por exemplo, na Thaís ou no Léo. Mas quer dizer que a visão do Léo sobre si mesmo é uma visão de uma pessoa incapaz, de uma pessoa que não é suficiente, uma visão de que não vai dar conta, mesmo que ele tenha, ao longo da trajetória dele, insumos suficientes para ele acreditar que ele pode executar a tarefa, seja ela de pleno ou depois até de pleno para sênior, mas existe um pensamento distorcido, e esse pensamento é o que vai modular ali as reações do cérebro dele. Então, é por isso que é importante que a gente se preocupe com essa questão da mente, né? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender se, e aí por isso que eu citei também a questão do o pensamento não é lei, a gente precisa duvidar, criticar do pensamento, entender de onde ele está vindo, né? Não é porque eu estou aqui agora pensando, eu pensei, nossa, Thaís é realmente uma péssima profissional, e aí eu tomo isso para mim e levo para a vida, né? Não podemos agir assim, exatamente porque a gente tem essas nuances. Como a Malu citou no início, infelizmente, o nosso cérebro tem uma predisposição
as sensações de incapacidade, demérito, coisas ruins que a gente passou. Então, sempre que a gente passa por essas experiências, isso fica marcado, né? Bem diferente de a gente passar por experiências boas. Não é que não fica marcado, mas meio que, vamos dizer assim, se a gente pudesse pintar, né, uma coisa e a outra, a daqui estaria muito mais manchada, né? Então, mancha muito mais o nosso cérebro. Então, é por isso que é importante a gente sempre também estar atento aos nossos tipos de pensamento, né? Será que é um pensamento real ou será que eu estou criando esse pensamento? Será que é um pensamento de autossabotagem? Né? Então, a gente sempre precisa estar fazendo essa avaliação. Ok, meninas, já estamos aqui há 1 hora conversando. O papo está muito bom, né? Mas nós temos um time slot para a nossa conversa. Queria agradecer demais, gente, foi show de bola esse papo, né? Realmente acredito que quem participou aqui saiu um pouquinho mais rico, né, de informação. Quero agradecer a Malu e a Thay que estão liderando essa atividade de papo cabeça aqui. Muito obrigado mais uma vez, meninas. Quero fazer agradecimento aqui ao meu amigo, né, o cara do Java, o Arthur França, né, o Javaman da comunidade. Quero agradecer aqui a minha parceira aqui na comunidade também, a Karine Baladinho, por ter participado, e agradecer, né, a você, Albano, a você, Demiléo, e ao Wellington, né, que trouxeram aí boas colocações e boas perguntas.